Olá, seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblicas com Rose, mais uma vez. Seja todo muito bem-vindo, para que possamos nesse dia aqui hoje estar trazendo o nosso terceiro e último tópico da nossa lição de número 3 do primeiro trimestre. E o assunto da nossa semana tem sido sobre o avivamento do Novo Testamento. E a nossa leitura de hoje se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7, eu estarei lendo, que diz o seguinte: E eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até o mesmo o que os transpassara, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então aqui está a nossa leitura. Graças a Deus estamos nós aqui findando a lição de número 3. E se Deus quiser, na próxima nós estaremos aí com a lição de número 4. Mas tudo seja feito como a vontade de Deus na nossa vida. Então vamos nós para o nosso terceiro e último tópico desta lição. Amém? Vamos lá? Então estou eu aqui de volta com a nossa lição de número 3. Estaremos nós lendo aqui o nosso terceiro e último tópico da nossa lição. Então o tópico 3 diz o seguinte: o avivamento na epístola de Apocalipse. Ponto 1, na epístola paulina. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida de perseguidor. Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 11. Não por acaso que ele escreveu as 13 cartas entre igreja e pessoas. Em sua epístola destinada à igreja, podemos destacar temas como a justificação pela fé em Romanos, capítulo 5, verso 1, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasiões da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da igreja dos salvos em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Todavia, especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios: mas enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5, verso 18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Então vejamos aqui sobre a sua epístola paulina, e aqui, após a sua dramática transformação da vida dele, de perseguidor a perseguido, né? Sabendo que o apóstolo Paulo foi uma pessoa que teve um encontro ali com Deus no caminho de Damasco, quando ele estava indo perseguir o povo de Deus, quando ele foi confrontado por Deus na estrada e teve a sua vida transformada. E portanto, Paulo passa a estar trazendo aqui, né, digamos, as cartas que ele escreveu, contando ali os acontecimentos do que ele passou. O que nós vimos aqui sobre as suas cartas, sobre esta lição, que somente através de uma vida avivada que o apóstolo passou a ter, o apóstolo Paulo, e continuar ainda perseverando na fé, como Paulo explica aqui no decorrer desta lição. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Foi por acaso que ele escreveu aqui as 13 cartas. E na minha observação lendo, eu sou uma das que realmente observo bastante, aprendo bastante com o testemunho dele. E aqui ele escreveu a sua história, né? A sua história da forma que Jesus mudou. É lógico que também não esqueceu quem é o causador da mudança da história da vida dele. E com certeza é Jesus que mudou a vida dele ali e muda até hoje, e quer mudar de todos aqueles que desejam, né, ter um encontro verdadeiro com Deus. Sabemos que muitas pessoas ainda precisam ter essa vida avivada, uma vida transformada e liberta pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? E vamos nós para o nosso ponto 2 desta lição.
Então aqui estamos nós, nosso segundo ponto, epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, são eles: Hebreu, Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Aparentemente sem perspectiva avivalista, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em toda a esfera da vida. Em Hebreus, o valor da fé e da salvação acompanhada de boas obras. Isso em Tiago, e o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. É o que nós encontramos em 1º, 2º e 3º João e Judas. Esses princípios apontam para uma vida cristã. Amém? Então nós vejamos aqui que para aqueles que queiram, que desejam ter as suas vidas transformadas, avivadas, você pode estar buscando que todos esses princípios são ensinos que edificam nossas vidas, transforma todos nós e aqueles que o desejam ter a sua vida renovada, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele passa essas instruções a qual ele viveu e aprendeu e está ensinando aqui, né? Através das suas cartas, né? E nós vamos já para o nosso ponto 3. Nosso ponto 3 diz o seguinte: no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito do fim dos tempos, a revelação do Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 1, verso 1. A revelação de coisas passadas. Apocalipse 1, verso 19. A revelação de coisas em relação à igreja. Está em Apocalipse capítulo 2 e 13. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. A entrega dos galadão, a boda do cordeiro, Apocalipse 4, verso 22. Depois de 7 anos, em que haverá grande tribulação, a terra, o tribunal de Cristo e a boda do cordeiro no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. E ele dará fim à grande tribulação, implantação gloriosa do seu reino milenial. Neste dia, o mundo verá o maior e o último avivamento da história. Amém? Então vejamos que no nosso ponto 3 fala sobre a revelação, né, de coisa, né, singular do fim dos tempos. Fala também sobre a revelação de coisas passadas e com relação também a coisa da igreja, né? Fala também sobre galardão, fala sobre a vinda de Jesus. Nós sabemos, aqui diz que ele voltará, nós cremos na segunda vez, Jesus vai voltar, porque já veio a primeira. Então, a primeira foi quando ele morreu, né, foi crucificado e ressuscitou. Então, ele virá novamente, né, e quando ele vir agora, toda a nação verá e saberá, né, que todo o evangelho pregado que foi falado é verdade, né? E todo mundo da terra vai ver, né? Porque ali quando ele ressuscitou, ela ficou 40 dias ali com os discípulos, né? Poucas pessoas chegaram a ver, mas uma pessoa que por lá passou a ver também. Como aquele dois lá no caminho de Emaú? Então, na segunda vez, então toda a terra que está escrito na palavra, está escrito em Apocalipse, e Apocalipse, como nós lemos, é algo assim que fala também sobre as coisas que vai acontecer, e uma delas é essa que todo mundo verá, todos os habitantes da terra vai contemplar ele na terra. E ali então, quando ele vir, dará o fim da grande tribulação e vai implantar ali o glorioso reino milenial neste dia, né? E o mundo verá
como diz aqui, o maior e último avivamento ou acontecimento da história, tá? E nós sabemos que este período milenial, que a palavra se fala, e nós também já falamos aqui em algumas outras aulas, né? Que ele está aqui se referindo também, será 1000 anos de paz, e depois é só glória, mas para aqueles que está com seu nome escrito no livro da vida. Você tem que acreditar na palavra de Deus, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine a sua mente e que você esteja assim abrindo seu coração para que você possa alimentar sua alma com a palavra, tá? Porque sem Deus nada some, todo mundo sabe, e assim como ele foi, um dia ele verá, e ele está aí querendo transformar a vida das pessoas, como ele transformou a nossa e também transformou a vida de Paulo, e quer transformar a vida de todos aqueles que nele criam, amém? Então, que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana e até mais, se Deus quiser. Tchau!